A paz de Deus, irmãos. Hoje quero abrir o meu coração com muito temor para contar a caminhada mais difícil que já vivi. Aquele tempo sombrio que parecia não ter fim, mas que Deus usou para preparar a maior vitória da minha vida. Meu nome é João Paulo, sou do interior de São Paulo e o que vou relatar é a prova viva da misericórdia e do poder de Deus para levantar o abatido e restaurar o quebrantado. Desde muito pequeno, ainda com os olhos de menino, eu já enfrentava a realidade cruel do abandono. Meus pais foram chamados para o Senhor quando eu era apenas um menino de 5 anos, e eu fiquei sem o abraço protetor, sem o colo acolhedor, sem o amor de pai e mãe para me guiar nos primeiros passos da vida. O mundo, que para uma criança deveria ser um lugar de segurança e calor, se tornou um campo de batalha, onde eu lutava diariamente para sobreviver. A rua foi a minha casa por muitos anos. A vida ali não é para qualquer um, irmãos. É uma escola dura, onde o aprendizado é a dor, o medo, a fome e o frio que perfura até os ossos. A cada amanhecer, eu despertava com a angústia da incerteza. Teria comida hoje? Onde iria dormir? O corpo miúdo sentia a falta do aconchego e o coração sentia o vazio do abandono. Muitas vezes, o estômago doía tanto que parecia que ia rachar, e eu não tinha o que colocar para aliviar aquela fome. O frio da madrugada era cortante. As noites eram longas, silenciosas, e o vento parecia querer me apagar como uma vela trêmula. Eu tentava me proteger como podia, encolhendo o corpo na calçada, entre lixos, pedras e folhas secas. Aquele chão duro era o único lugar que eu conhecia para deitar. O corpo sofria, mas o espírito chorava mais ainda. A solidão era a pior companhia, e a indiferença das pessoas que passavam me deixava invisível. Parecia que ninguém te enxergava. Eu via famílias reunidas, crianças brincando, sorrisos trocados, e o meu coração se partia porque eu não tinha ninguém. Às vezes, eu tentava seguir alguém até um restaurante ou uma igreja, na esperança de ganhar um pão, um pouco de alimento, um gesto de amor. Muitas vezes, eu saía de mãos vazias, mas nunca saía sem levar comigo a fé que minha mãe plantou em meu coração. Antes de partir, ela me deu uma Bíblia pequena, surrada, que era o meu maior tesouro. Mesmo sem saber ler direito, eu guardava aquela palavra como um escudo. À noite, quando o silêncio da rua me abraçava, eu falava com Deus em orações simples, agradecendo pela vida, pedindo forças para não desistir. Aquela palavra era a luz que iluminava minha escuridão. Era o bálsamo para as feridas que ninguém via. O medo do perigo rondava as ruas. Eu tinha que estar atento, porque a noite trazia mais do que o frio, trazia violência, crueldade, riscos que uma criança não deveria enfrentar sozinha. Muitas vezes eu fui ameaçado, expulso de lugares, rejeitado por quem via em mim só um menino perdido e sem valor. O preconceito e a indiferença eram pesos que me oprimiam. Mas eu me apegava à promessa do Senhor de que Ele não abandona seu filho. Aquele tempo de provação foi um deserto, irmãos, mas foi ali que Deus começou a me moldar. No meio da fome, do frio, do medo e da dor, Ele plantava uma semente de esperança no meu coração. Eu não tinha nada material, mas tinha a certeza de que Deus me amava, de que Ele me segurava firme. E foi essa fé que me sustentou quando tudo parecia perdido. A cada dia que passava, eu aprendia a confiar mais no Senhor, a entregar a Ele meu destino, porque eu sabia que só Ele podia me tirar daquela situação. Mesmo quando o corpo fraquejava, o espírito se levantava na oração. A Bíblia que eu carregava comigo era a prova viva de que eu não estava só. Deus falava comigo através daquela palavra, me dando coragem para continuar. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquela infância dura não foi em vão. Deus usou cada lágrima, cada noite fria, cada fome sentida para preparar o caminho da vitória que Ele tinha reservado para mim. A minha história não começou na rua menos ela.
começou no coração de Deus, que nunca me esqueceu, mesmo quando o mundo me rejeitou. Se você está passando por um momento difícil, sentindo que não tem saída, que a dor é maior que a esperança, eu quero dizer, Deus é fiel. Ele levanta os abatidos, cura os quebrantados e faz maravilhas na vida daqueles que confiam nele. Permaneça firme, porque a vitória vem no tempo do Senhor. Ele é o Deus que transforma o impossível em possível. Depois de tanto tempo vivendo nas ruas frias e cruéis da cidade, quando eu já não sabia mais o que esperar da vida, uma tia resolveu me levar para morar com ela. Eu achei que finalmente Deus estava abrindo uma porta, que eu teria um lar, um lugar para descansar, um lugar para chamar de casa. Mas aquela porta, irmãos, se abriu para um novo tipo de sofrimento. O sofrimento da rejeição dentro da própria família. O sofrimento da acepção, da discriminação que corta a alma mais fundo que qualquer solidão. Eu era o menino negrinho da casa, o diferente, o que não tinha o mesmo valor, a mesma importância. Quando eu chegava na cozinha pela manhã, meus primos sentavam à mesa e tinham pão com manteiga, café com leite, presunto, queijo, tudo para alimentar seus corpos e suas esperanças. Eu sentava ali com eles, mas recebia só café preto, puro e pão seco, sem nada para passar. Eu via a tia distribuir a manteiga, o queijo, o presunto para os outros e sentia o vazio crescendo dentro de mim. Aquele silêncio era mais cortante do que qualquer palavra. Eu sentia os olhares de desprezo, a distância que me afastava daquele calor que os outros recebiam. Minha alma doía mais do que o corpo, porque não era só a fome que me consumia menos. Era o sentimento de ser invisível, de não ser querido, de ser menos, e tudo isso só porque eu era o negrinho da casa. À noite, enquanto a família se recolhia para os quartos quentinhos, eu era mandado para dormir na casinha do cachorro, do lado de fora, sob o céu frio e estrelado. Aquele lugar era duro, frio, solitário. Eu me encolhia, tentando me proteger do vento que parecia querer congelar meu corpo e minha alma. Chorei muitas noites, irmãos, não só pelo frio, mas pela dor da rejeição, pela solidão que pesava como uma cruz. A única companhia que eu tinha naquela casa era o cachorro, que ficava ao meu lado, como um anjo silencioso, que entendia minha dor e não me abandonava. Ele não tinha palavras, mas seu olhar me dava forças para continuar. Eu falava com Deus naquela casinha, na escuridão da noite, pedindo que Ele me sustentasse, que Ele me desse força para aguentar aquela injustiça, que Ele me mostrasse que eu tinha valor. Eu me apegava à Bíblia que minha mãe me deu, ao pouco de fé que restava em meu coração. Deus era minha única esperança, porque o homem me rejeitava. Aquela Bíblia era o meu escudo, o meu conforto, a minha palavra viva que me dizia que eu era amado, que eu era precioso aos olhos do Senhor, mesmo quando ninguém mais me queria. A dor de ser rejeitado dentro da própria família foi uma prova dura, irmãos. Eu vi o quanto o preconceito pode ferir, o quanto a acepção de pessoas pode destruir um coração. Mas Deus não deixou que eu fosse destruído. Ele foi o meu refúgio e a minha fortaleza naquele tempo de tribulação. Naquele lar, eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Deus nunca faz acepção de pessoas. Ele não vê a cor da pele, a posição social, a aparência. Ele ama cada um de nós igualmente, e foi essa verdade que me sustentou. Eu orava para que o Senhor mudasse aquele coração, para que Ele pudesse restaurar aquela família, e para que no tempo dele eu pudesse mostrar o amor dele a todos. Eu me lembro das vezes em que chorei escondido, das vezes em que senti vontade de fugir para sempre, mas algo dentro de mim me dizia para não desistir, para confiar na promessa de Deus. Eu queria acreditar que havia um futuro melhor, que Deus tinha um propósito para minha vida, mesmo no meio daquela rejeição. E foi nessa caminhada de dor e oração que Deus começou a preparar o caminho para a minha libertação, para a obra maravilhosa que Ele faria em mim, porque Ele é Deus de milagres, Deus que levanta os caídos, Deus que transforma
transforma o impossível em possível. Se você está passando por uma rejeição, uma dor de família, um sentimento de abandono, eu quero que saiba que Deus vê você. Ele conhece sua dor, Ele está perto de você e Ele tem um plano para restaurar sua vida. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que os outros digam ou façam. Deus te ama e vai fazer maravilhas no seu caminho. Permaneça firme, não desista. A vitória vem no tempo de Deus e eu sou prova viva disso. Depois de tanta rejeição, tanta dor, tanta luta nas ruas e dentro daquela casa que nunca foi lar, eu acabei voltando para as ruas. Eu não via mais saída. Eu era um menino sem esperança, sem futuro, carregando um saco velho nas costas, minha Bíblia surrada no peito e o peso da vida nas costas. Eu era um andarilho, um mendigo, um invisível para o mundo. O corpo estava marcado pelo abandono. Unhas longas, cabelo duro, o cheiro das ruas impregnado em mim. Eu não tinha mais forças, irmãos. Muitas vezes pensei que não ia aguentar, mas foi numa dessas noites, enquanto dormia num banco da praça, que Deus me enviou um anjo na forma de um homem. Um irmão da igreja, um diácono, sentou ao meu lado. Ele não me ignorou. Ele não virou as costas. Ele sentou, olhou para mim e perguntou: "Filho, qual é a sua história?" Eu, com o coração apertado, as lágrimas ameaçando cair, contei tudo. Falei da perda dos meus pais, da rejeição da família, da vida cruel da rua, da fome, do frio, da dor. Ele me ouviu com amor, com olhos que viam além da aparência, que enxergavam a minha alma ferida. O irmão diácono não me deu apenas palavras de conforto. Ele me tomou pelas mãos, me levou para a casa dele, me deu um banho, lavou meu cabelo cheio de poeira, cortou minhas unhas sujas, cuidou de mim com um amor que eu nunca havia conhecido. Aquela noite foi a primeira vez em muito tempo que eu senti o calor de um lar, o cuidado de um irmão. Deus começou a reconstruir minha vida ali, naquele momento. Ele me levou para a igreja, onde eu sentava no fundo com vergonha, porque eu sabia que minha boca tinha cheiro forte, meu cabelo estava duro, meu corpo exalava abandono. Eu não sabia se as pessoas aceitariam aquele mocinho quebrantado. Mas Deus falava comigo naquela reunião de jovens e menores. A palavra do cooperador de jovens parecia dirigida só para mim. Deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida. Aquilo era um chamado. Eu não estava esquecido. Eu era precioso para Deus. Depois daquele culto, o irmão diácono me levou para sua casa. Foi a primeira vez que eu tinha um lar, um banho quentinho, uma cama para dormir. Dormi com lágrimas nos olhos e agradecendo a Deus por ter colocado um anjo no meu caminho, com a ajuda daquele irmão. Comecei a estudar, a aprender a ler e a escrever. Nunca havia frequentado uma escola direito, nunca havia sonhado com uma vida diferente. Mas a fé que minha mãe me deixou na Bíblia, junto com a ajuda da Irmandade, me deram forças para buscar um novo caminho. Eu contei ao diácono o sonho que brotou no meu coração, ser médico para ajudar as pessoas que sofrem, principalmente aquelas com câncer, como minha mãe sofreu. A caminhada não foi fácil. Foram anos de luta, noites em claro, dificuldades financeiras, cansaço, dúvidas. Mas a mão do Senhor nunca me deixou cair. Eu estudei muito, sempre apoiado pelo irmão diácono e pela igreja. E Deus abriu portas. Eu passei na Faculdade Federal em primeiro lugar. A promessa se cumpria. Hoje eu sou médico especialista em câncer, mas não só isso. Deus me levantou para ser diácono na sua obra. Hoje eu levo a comida para os que estão com fome, água para os que estão com sede, roupas e cobertas para aqueles que estão com frio. Eu não tenho mérito nenhum, porque tudo foi pela graça do Senhor. Ele me tirou do pó, da rejeição, da pobreza e me deu uma nova vida. Essa obra não é só minha, é de Deus. Ele transforma vidas, levanta os caídos, cura os quebrantados. Se você está passando por uma provação, uma dor, um abandono, eu quero dizer, Deus está perto. Ele não esquece de você. Ele tem um plano para a sua vida. Eu sou a prova viva de que a vitória vem no tempo do Senhor e que Ele é fiel para fazer
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Depois de toda essa caminhada de provações, lutas e vitórias, chegou um momento na minha vida que jamais imaginei que enfrentaria. O momento em que minha tia, aquela mesma que um dia me rejeitou e fez de tudo para me humilhar, ficou doente. Gravemente doente. O câncer tomou conta do corpo dela e eu me vi diante de uma escolha que só Deus podia preparar no meu coração. Cuidar de quem um dia me rejeitou. Eu podia sentir a dor dela, os gemidos silenciosos, as noites intermináveis de sofrimento que pareciam querer arrancar a vida de dentro dela. Vi nos olhos dela o medo, a angústia, o arrependimento por tudo que havia feito, por todas as vezes que me negou o pão, o abraço, a dignidade. Era um momento pesado, irmãos, onde o passado parecia se encontrar com o presente para mostrar que só o amor de Deus pode vencer toda mágoa. Eu a visitei, cuidei dela, levei conforto, remédios, palavras de esperança, mas principalmente o amor que só Deus pode dar. Naquele leito, entre suspiros e lágrimas, ela me pediu perdão. Chorando, confessou que nunca imaginou que aquele menino rejeitado um dia seria capaz de perdoá-la, de amá-la e até de cuidar dela. Ela pediu que eu a perdoasse para poder partir em paz. O meu coração se encheu de graça e paz naquele instante. Eu não hesitei, porque eu sei que o perdão é um mandamento de Deus, uma semente que liberta e cura. Perdoei de todo o meu coração, entreguei toda a mágoa, toda a ferida, porque Deus me ensinou a amar como Ele ama, menos sem medidas, sem condições, sem reservas. Ela partiu em paz, sabendo que foi amada e perdoada, e eu pude experimentar o verdadeiro significado do amor cristão, aquele que restaura, que liberta, que transforma. Deus me deu a graça de ser aquele que ampara e supre, mesmo diante de quem um dia me rejeitou. Hoje, eu posso dizer para todos que me ouvem, eu tenho condições de ajudar o pobre, de matar a fome do necessitado, de dar esperança aos desesperados. Deus me levantou para ser um instrumento dele, para servir com humildade e compaixão. Se você está passando por dores, rejeições, perdas e sente que não tem mais forças, eu quero dizer que Deus é fiel. Ele vê sua dor, Ele conhece seu coração e Ele tem um propósito para a sua vida. Não importa quão profunda seja a ferida, Ele pode curar. Não importa o quão escura seja a noite, Ele pode trazer a luz. Permaneça firme, entregue sua vida a Ele, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sou João Paulo, um menino que já viveu o abandono, a rejeição, a fome e o frio, e hoje sou diácono da obra do Senhor, testemunhando que Deus faz milagres. A vitória vem no tempo dele, e Ele é fiel para transformar sua história também. Confie, porque o Deus que me levantou é o mesmo Deus que está esperando para levantar você.